Olá, eu sou a Vanessa Leone, garota da Copa de 2006 da Dina Pinheiro, e eu também estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí um bate-papo fantástico com um profissional mais alto gabarito, Dr. Douglas Marcos. Prazer imenso em revê-lo, meu amigo. Tá? Prazer todo meu, Kendi. Obrigado pelo convite de estar aqui contigo e com os internautas. Perfeito. Douglas, a gente já tem aí uma amizade de muitos anos, né? Você como um professor espetacular e também um grande advogado. Eu queria que você falasse onde você nasceu, a sua trajetória profissional e a grande dúvida dos internautas, principalmente dos ensino médio, é em que momento da sua carreira, entre humanas, exatas, tecnológicas, biológicas, você acabou escolhendo a carreira de direito? Bom, Kendi, temos que voltar um tempinho atrás, né? Já tem alguns anos aí exercendo a profissão da advocacia, além da docência, né? Mas Sim. Surgiu, né? Nasci em São Paulo, sou natural aqui da capital. E assim, eu naquela época não tinha tantos meios de comunicação, né? Como se tem agora, exato. na atualidade. Então a gente via muito filmes, né? Assistia aí televisão, o rádio, e eu sempre gostei de escutar comentários, né? Principalmente programas que versavam sobre direitos das pessoas, né? Ou algum caso, né? E muitas vezes era um caso criminal, um caso policial, mas era algo que despertava, chamava a minha atenção pela indignação de uma injustiça. Ok, perfeito. E filmes, assim, livros assim, Agatha Christie também? Sim, são coisas que instigam, né? E é onde eu vou chegar lá, porque essa área é uma área que mexe, principalmente para quem pensa, né? Ou começa a iniciar o curso de Direito, seja hoje ele técnico, né? Jurídico ou já na graduação, ela instiga muito, né, a curiosidade, que é o dia a dia das pessoas, né? São casos que às vezes você entra ali dentro daquela história, né, e se vê o personagem e aí você quer fazer justiça, ou quer ser um bandido ou um mocinho, né? Ali você fica de um lado ou de outro, né? Perfeito. Mas quem é assim, que é bastante importante salientar, papai e mamãe não eram advogados, né? Mamãe era professora, é professora aposentada, papai comerciante, mas que muito tem disso, né? Você vai fazer papai, a mãe, né? Então eu confesso que eu não era muito decidido ainda ali com meus 14, 15 anos, eu ainda estava um pouco na dúvida, mas eu tinha uma avó que falava assim, olha, eu acho que você vai ser juiz, né? Ou um advogado. Que bacana. Por conta desses comentários, desse meu interesse. E aí eu fui crescendo, né? Já saindo do ensino médio e já pensando já nessa parte de direito. Aí eu falei, quer saber, eu vou prestar vestibular para direito. Que bacana. E depois, dentro a escolha? Olha, aí são, assim, eu falo que o sexto ano, né? Também isso para os meus alunos é o mais difícil, que é quando você termina os 5 anos de direito e você acaba falando, e agora, né? O que eu vou fazer? Né? Que área eu vou seguir? Né? A princípio, a formação em direito, você te dá uma amplitude, né? Você pode advogar em qualquer área, se sente apto àquilo, né? Ou pode se tornar um especialista. Mas eu fui, antes mesmo de me formar, eu comecei, fui muito curioso, então eu via lá uma multa de trânsito da minha mãe, falei, não, deixa eu fazer um mandado de segurança, e pedia para um advogado assinar o favor, né, porque eu não tinha como custear aquilo ali, e aí eu ia fuçando, comprando livros e
E aí ia me despertando. Mas quando eu tinha 18 anos, eu ingressei numa empresa, né? Empresa grande no Brasil, aí, do comércio varejista, e acabei tendo uma oportunidade de tipo estágio nessa área jurídica e trabalhista. Né? Puxa vida, entendi. Tive uma oportunidade. E nisso eu me apaixonei, assim, foi uma questão de amor à primeira vista. Né? E durante a faculdade eu era muito participativo, né? Eu tinha um lema, eu não levo dúvida em qualquer aula, eu não levo dúvida para casa. Fantástico, fantástico. Isso é muito bom, porque vai norteando, né? Você aproveitar aquele momento. Agora, uma coisa que convém salientar é que a curiosidade, né? O que encanta muito essa área de direito penal, como eu te falei. Então, nos anos de faculdade, você fica ali, nossa, olha, liberdade provisória, um habeas corpus, coisas que você escuta muito na mídia. E porque dá um sensacionalismo, né? Sim. Então, eu falei, nossa, isso instiga. Então, eu posso dizer que mais de 50% dos meus amigos, meus colegas ali, eles eram apaixonados na área criminal. Mas certamente nem todos seguiram nessa área criminal. Mas eu passei a ter essa experiência na parte trabalhista, falei, nossa, aqui eu posso fazer a diferença. Né? Perfeito, que bacana. E aí você trabalhou vários anos em empresas, né? E quanto que deu? Porque você já era empreendedor mesmo, trabalhando em empresa. Quanto que te deu, assim, falou, agora eu vou caminhar com as próprias pernas? Excelente pergunta, Kendi. Assim, eu acho que o estágio e você trabalhar, principalmente no início, você ter uma bagagem, né? Você adquirir conhecimento, e isso depende muito de você que está nos assistindo e tem interesse, daquele que está ali no banco acadêmico aprendendo, né? E até de mim que estou aqui, mas continuo aprendendo. Ele vem assim, quando você tem uma bagagem, fala assim, olha, eu vou decidir seguir uma carreira, né? Que nem a gente vê em alguns artistas, vou decidir seguir uma carreira solo. Às vezes com um colega, com uma parceria, mas eu vou abrir o meu escritório. Aí é uma decisão mesmo, de um risco que você tem no negócio, sim, mas a bagagem que vem antes, muito importante, a gente falou o caminho das pedras. Ou seguir até na carreira, dentro de empresas ou dentro de escritórios, até se tornar aí além de um colaborador, depois até convite para ser sócio, associado. Então isso vem ao longo do tempo e desse despertar de fazer a diferença. Perfeito. E ambos nós sabemos, né, como professores e a gente transmitir um pouco do nosso aprendizado, nosso conhecimento, que a média de 5% ali, que é ali de estudantes numa sala de aula, que vencem e que seguem uma carreira e brilham nessa carreira. Mas por quê? Porque tem que ter um diferencial. Tem aqueles 5% que vão se destacar, tem aqueles 5% que vão seguir, independente da escolha que ele fizer, que no caso do direito você pode ser um advogado, pode ir para o Ministério Público, ser um promotor, ser um magistrado, um juiz, pode ser um delegado de polícia, mas você tem um leque muito amplo, mas que você ali consegue fazer um diferencial. E o mais legal é fazer o que você gosta, a área, o ramo do direito que você gosta. Perfeito. Não, fantástico. E o aprendizado direto, né? Aprendizado direto. Saí da graduação, Kendi, eu não parei. Antes mesmo de passar no temeroso concurso da OAB, né? Da Ordem dos Advogados, que é tão temido pelos bacharéis em Direito. Antes mesmo de ter a carteira da OAB, eu já estava numa pós-graduação em Direito do Trabalho. Que bacana! E aí ainda não parei. Acabou a graduação, já estava com a carteira da OAB, e aí fui fazer o mestrado. Né? E assim, eu estudei praticamente aí, foram 10 anos de plantio. Por que plantio? Porque de fato você
eu sempre tive essa como regra de ouro, né? Você tem que plantar para colher. E se você E dá manutenção. Dá cuidar, manutenção, né? Mas se você planta banana, você não vai colher abacaxi, você vai colher banana. Sim. Então eu plantei bastante suor, foram muitos anos de estudo, dedicação, e até hoje, né, a gente acaba estudando, mas podendo também transmitir um pouco do nosso conhecimento e da nossa história de vida. Mas não foi fácil, veja só, porque eu iniciei nessa empresa, como que é legal a gente falar, Sim. como um operador de caixa. Né? Perfeito. O pessoal já pensa, não, está se formando aí, já pega um cargo, começa a ganhar bem. Não, não é assim, o mundo real não é assim. O mundo real não é assim, vai de muito esforço, dedicação, são renúncias que devem se fazer num momento para você alcançar. Você falou uma coisa muito importante, que assim, na vida, a escolha, né, vem junto com a renúncia. Você escolhe, naquele momento você tem que renunciar a outra coisa, né, para fazer. Sem dúvida nenhuma. E aí também veio a paixão pela docência, né, seja pelo um dom herdado da mamãe, ou que eu acredito que ela, quando ela lecionava, ela seria ela tem muito mais dom do que eu mesmo, porque eu era muito tímido, né? Eu falei assim, nossa, mas eu vou lecionar, mas eu queria ter, assim, uma experiência, né? E aí, quem foi um namoro à primeira vista, você chegar numa sala ali de primeiro ano de alunos, né? Uma sala cheia, geralmente as salas de primeiro ano são cheias, né? E aí eu falei assim, nossa, olha que legal, e aí enfrentar desafios e te forçar a sempre estar ali estudando, se atualizando para poder transmitir o melhor do conhecimento. Né? E também tinha uma regra de ouro que tenho até hoje, né? Em sala de aula, que é não somente a aplicação da teoria, Perfeito. mas sim a prática. Que eu vejo que a prática, eu transmiti a prática sem reserva alguma. Olha, no dia a dia é assim, até de outras áreas que eu não atuo, né? Por exemplo, essa área que eu citei, essa área criminal, não atuo, né? Não me especializei nisso. Hoje o foco do nosso escritório é a advocacia trabalhista, justamente pela minha paixão por poder fazer a diferença na vida das pessoas, dos trabalhadores. Perfeito. Não, mas que bom. E você tendo feito a escolha certa, isso te dá um prazer e as coisas caminham bem. Porque é difícil você fazer uma profissão que depois você fica se martirizando por ter feito a escolha errada. Né? Sim, conheço alunos que fizeram até 3 cursos, né, de graduação, porque fez o primeiro, olha, não era isso, parou na metade, desistiu. Eu vejo assim, não tem nenhum problema, é preferível que você já identifique isso, né, no seu momento certo, e já vá para o que você se identifica, olha, não era isso que eu queria, do que você fazer e depois escolher aquela área porque você fez o curso e acaba seguindo, porque é algo que você não vai fazer com maestria, você não vai fazer a diferença, consequentemente, você não vai estar satisfeito consigo mesmo, que é onde a gente chega numa certa maturidade pessoal e profissional e viu, olha, valeu a pena? É verdade. O Douglas, inclusive, assim, no passado era um pouco mais duro. Se o pai era advogado, ele queria que o filho fosse advogado. Se o pai era engenheiro, ele queria que o filho fosse engenheiro. E hoje eu conheço aí até alguns dentistas que o pai tinha consultório já, olha, você faz porque depois você vai trabalhar aqui e tal. E aí ao longo do tempo ele trabalhou na profissão, mas viu que não era aquilo que ele queria e mudou. E aí acaba fazendo, né, fazendo o gosto do seu pai ou do seu familiar a seu contragosto. Lógico, como eu disse aqui, eu acho que vale a pena você se aprofundar um pouco mais no que você deseja seguir, na carreira que você quer seguir. Ser assim, um pouco assim, como dizer, cara de pau e curioso, né? Ir lá visitar, que nem eu fiz nessa empresa, eu cheguei, mesmo que eu ainda não estava com a vaga ali no setor jurídico, eu pedi para ir conhecer, visitar,
conversar com os advogados, para quê? Para ver se existia assim essa identificação, se eu estava no curso certo, conversava com os meus professores, porque isso faz toda a diferença de você fazer uma escolha bem feita e saber continuar e ter esse seu foco, ou, não digo retroceder, mas sim voltar ao início para você poder fazer e plantar e fazer uma brilhante carreira. E hoje, pela longevidade, nós temos que estudar direto, né? Não podemos parar. Aquilo que a graduação teve toda a teoria das coisas, mas é o mundo real, né? A escola da vida que vai nos ensinar. Escola da vida, são os casos práticos, é você mexer ali, ter o contato com o direito, que no nosso caso, no nosso escritório, né? A gente tem um acolhimento que é um diferencial, humanizado com os nossos clientes, no qual ele chega ali com um problema trabalhista e a gente consegue acolher de uma forma que ele se sinta confortável e seguro da escolha dele, inclusive para ser nosso cliente, e assim a gente fideliza, sempre agindo com bastante transparência com o cliente, sempre dizendo a verdade, né? Que nem o pessoal, pô, doutor, tem causa-ganha? Não tem causa-ganha, tem um caminho, uma estratégia, algo que a gente vai, tudo pautado na ética, na honestidade, mas dentro do que na prática também nos ensina. Exatamente, não são quebra-galhos não, é o regulamento da regra mesmo, né? Exatamente. Isso. Porque eu digo muito que a legislação em si, no caso a Constituição Federal, ou no caso na norma infraconstitucional que lidamos na área trabalhista, a CLT, né, a Consolidação das Leis do Trabalho, eu falo aos clientes, ela não tem coração. Né? E o juiz julga em cima disso, julga através das provas, do que se tem no processo. Sim. Então não existe um sentimento, uma emoção. Tá? Se você tem um fato e alegou este fato, há necessidade de você comprovar através dos meios das provas, lícitas, legais. Né? Hoje temos até a questão das provas digitais, da geolocalização, que é algo que vem na evolução, que é algo que já o direito, né, a jurisprudência, as decisões já estão se pautando e muito nessas provas digitais, que é a grande revolução do nosso século. Verdade. Ô Douglas, você me fez aí lembrar, né, que as leis, você tem que estar muito atualizado, porque as leis mudam toda hora, né? Então você tem que estar bastante atualizado, né? Quase todo dia vem alguma coisa que é publicada, e não que ela vai mudar de todo, mas tem que estar atualizado também, né? Você tem que sempre se atualizar, né? Hoje com essa facilidade também, no nosso mundo virtual. A internet ajuda muito, ajuda muito, né? Você, lógico, tem conteúdos que você tem que checar de fato a fonte, né? Isso é muito importante. E te dá segurança naquele estudo. E tem muitos cursos aí também, online, de bastante qualidade, né? Que faz com que você se atualize e se acompanhe, né? Para fazer o melhor, no caso, para o seu cliente nessa área nossa trabalhista. Perfeito. Douglas, estamos nos finais, eu quero que você volte outras vezes, tem muito conteúdo, tá? Eu queria que você deixasse os seus contatos, nós vamos deixar escrito aqui também, mas eu queria que você verbalizasse. Claro, Kendi. Inclusive, atualmente nós temos um escritório profissional aqui em São Paulo, atendemos presencialmente, mas também temos um escritório que eu chamo de virtual, né, que a gente acaba atendendo o nosso cliente, seja pelo WhatsApp ou pelo link em algum dos canais aí disponíveis de videochamada, né, pela internet, e o WhatsApp principal, temos mais de um, mas o principal é o 011, o 997273257, e também nas nossas redes sociais, né, @Demarcos e Advogados, também joga no Google Demarcos e Advogados, e graças a Deus temos uma boa avaliação dos nossos clientes, que é o fruto do nosso trabalho, além, né, de uma questão de um acolhimento, tudo, a satisfação do nosso cliente é que nos faz também acreditar e sempre lutar pela justiça e o equilíbrio aí nessas relações, pactos laborais, relações de trabalho. Perfeito.
Ô Douglas, manda um abraço para o nosso amigo comum, Ricardo. Então quero registrar também aqui um abraço, né, para o Dr. Ricardo Verta Vice, que foi meu professor e desembargador do Tribunal Regional aqui em São Paulo, que muito me ensinou e me ensina, né, e eu posso dizer assim que me inspira bastante a lutar pelo direito e principalmente nesta área trabalhista. Um grande abraço. Perfeito. Doutor Ricardo, um grande abraço para você também. Douglas, obrigado, viu? Volte outras vezes aí. Obrigado, Kendi, parabéns e muito sucesso aí para a TV Relacionamento. Perfeito. Internautas, com os agradecimentos então ao Dr. Douglas Marcos, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.